E aí, pessoal, Igon na área e Julia na área mais uma vez. Pra quem não sabe, estou no Egito, vim pra cá dar aulas de poli. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tô esperando ainda pegar a rotina de aula pra eu poder ter mais experiência, mais conteúdo pra falar pra vocês, pra gente trocar uma ideia. Em breve também eu vou fazer uma entrevista com a dona aqui do estúdio, então vai ser bem legal pra quem quiser saber um pouco mais sobre a cultura aqui do Egito e um pouco mais sobre o que é o polidense aqui. Mas hoje completam 10 dias que eu estou aqui. 10 dias morando no Cairo. E eu separei 10 coisas sobre o Egito que eu achei bem interessantes, que eu já vi nesses últimos dias que eu estive aqui. E aí eu tô com a minha cola aqui na minha frente, então eu vou falando com vocês, a gente vai conversando. A primeira coisa que eu acho interessante falar é a língua do Egito é o árabe. Só que é o árabe egípcio. Então, como o Egito foi colonizado várias vezes por diversos povos, né, em vários momentos a língua foi mudando, o costume foi mudando, então o árabe do egípcio é um árabe diferente dos outros povos que falam árabe. Eu tô falando árabe toda hora. E o que eles falam é o seguinte, que todos os filmes e música e televisão, essas coisas, são todos feitos em árabe e egípcio. Então, muitas vezes as pessoas de fora conseguem entender, mas os egípcios não entendem as outras pessoas de fora. Eu já tinha falado isso no vídeo anterior, mas eu achei legal colocar aqui também. E a moeda daqui é a libra egípcia, tá? Pra gente conta como se fosse... Hoje é 4,80 de real, né? Então, R$ 1 dá 4,80 pra gente. Então, mais ou menos 5, né? Vamos botar na conta 1 para 5. Essa foi a primeira. Número 2. Aqui não tem domingo, porque Deus não descansou no 7º dia. Então aqui não existe domingo. O final de semana aqui é sexta e sábado. Na sexta-feira, eles têm um horário do dia que todo mundo para, os negócios param, tudo fecha, para que as pessoas possam rezar, tem um horário de reza. E aqui é muito comum você estar andando na rua e você ouvir as rezas. Tem uma praça que fica bem na frente do Museu Egípcio no outro dia que a gente foi, e na hora que eu cheguei, tava tendo a música, né, as músicas que eles usam para rezar. E no final também, depois que eu saí, ainda tava tocando essas músicas. Não sei se ficou tocando o tempo inteiro, mas é normal você andar na rua e você ouvir aquelas rezas que a gente ouve, que a gente vê em televisão, sabe? Não vou imitar, gente, porque é muito constrangedor. Até porque não vai significar nada. E assim como aqui, Natal não é uma coisa muito forte, aquilo tudo, né? Não é um país católico, apesar de ter alguns cristãos aqui. Mas o costume é realmente mais puxado pro muçulmano. Terceira coisa que eu separei aqui, todo mundo fala, o Egito é um país muito perigoso, mas por que você tá indo fazer lá e tal? E eu ouvi isso da boca de várias pessoas daqui e eu cheguei realmente a essa conclusão, que assim, isso são coisas que foram inventadas pela mídia para que a gente não venha pra cá. Porque como o país vive de turismo, se a gente acha que aqui é perigoso, a gente não vem tanto, certo? E se a gente não vem tanto, é menos dinheiro para eles e o país fica mais pobre, fica mais debilitado. Então é muito interessante para os inimigos do Egito, né? Que os turistas não venham, porque é menos dinheiro. Então, mais ou menos é isso. O que eu percebi é que todo mundo me falava isso, mas você vai fazer o que no Egito? Lá é muito perigoso. Eu falava, gente, eu morava no Rio de Janeiro. Os prédios aqui ficam com as portas abertas. As lojas aqui, tudo aberto. Você não vê uma câmera de segurança, você não vê nada. E eu tava conversando com um egípcio que mora no Brasil e ele falou, porque as pessoas aqui realmente acreditam que você não tá escondendo do governo quando você rouba alguém ou quando você faz alguma coisa ruim. Você tá escondendo de Deus, e Deus vê tudo, então eles não fazem. É mais ou menos isso. Então, assim, o que acaba sendo... A religião ajuda e atrapalha em diversos momentos, em diversos lugares e culturas diferentes, né? Então, pra eles é isso. Allah tá vendo. Então, a gente não vai roubar. E por isso o Egito é um país, pelo menos aqui no Cairo, né? E todo mundo falou que é bem tranquilo em outras cidades também. Mas aqui no Cairo
é uma cidade bem tranquila, sabe? Eles ficam horrorizados quando eu falo que me assaltaram meu telefone no Rio de Janeiro, por exemplo. Eles falaram, isso não acontece aqui de jeito nenhum. Então, essa foi a terceira coisa que eu falei, ainda faltam 10 e já tem 5 minutos de vídeo. 4. Mulheres podem ou não usar o hijab, que é o véu. E quando eu falo podem ou não, tem toda a questão do vestimento e tal. Muita gente falou, vai com cores mais escuras que não chamem tanta atenção e tal. E a gente estava conversando sobre isso. Me explicaram que as famílias e os maridos e tudo, eles não podem obrigar as mulheres a usar o véu, o hijab, por aí vai. Tem que ser uma escolha da mulher e pode ser por religião ou não. Então as meninas estavam falando que elas têm várias amigas que usam o véu porque preferem usar o véu. Talvez um pouco para se preservar também, né? Para não... Se acaba sendo muito diferente. Eu fui numa estação de trem esses dias e eu era a única mulher que não tava com véu. Então, às vezes, fica um pouco constrangedor, mas assim, não é lei, você não precisa usar, não é nada disso. E o que eles falam falando do traje completo, que fica só com o olho de fora, que aqui eles chamam de ninja, mas esse é o nome feio, tá, gente? Que eu acho que é niqab que chama o negócio que bota na boca. E aí, falando desse véu, falando do traje completo, eles falam que é realmente pela religião. Alguns países obrigam as mulheres a usar, mas aqui não é obrigatório, não precisa. E eles falam que as mulheres usam, e às vezes quando elas são muito bonitas, isso acontece também, para que outros homens não olhem para essa mulher como se beleza fosse um pecado, sabe? Porque a beleza é uma distração para as pessoas, não só para os homens, para outras mulheres também. Então a beleza é um pecado, por isso elas devem esconder. Então se a mulher for muito bonita, ela é melhor que ela se cubra, sabe? Tipo isso. E aí, quem me contou isso foi esse meu amigo egípcio que mora no Brasil e ele é muçulmano. Vamos lá. 5. O Cairo é uma cidade sem cores. Isso é uma coisa que eu percebi. Já falei disso, que os prédios, eles ficam no concreto, né? Então é uma cidade muito sem cor. Cidade com cor de areia, né? De terra. Porque aqui tem muita areia, é uma matéria-prima muito abundante, então para eles é mais barato e os prédios, a arquitetura como um todo é assim. 6. É um país que vive do turismo, eu já falei disso mais lá atrás, mas eu queria enfatizar porque é um país muito pobre, né? Então, eles veem no turista a oportunidade de fazer o dinheiro deles. E por isso, quando você vai nos passeios, eles realmente cobram muito mais caro pro turista. E aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado porque tem que barganhar. Eu tive a chance e a sorte de estar sempre acompanhada por egípcios comigo. Então, por exemplo, a gente foi andar de camelo lá nas pirâmides. E aí o cara queria cobrar 800 pounds, 800 libras, né? Pra gente andar de camelo. E no final a gente pagou 125. Então, pra vocês terem uma ideia, né? E eu vou falar um pouco, eu vou fazer um vídeo só sobre isso mais pra frente, porque é uma coisa muito interessante essa questão do turismo aqui. Mas era mais pra deixar um gostinho, eu queria deixar essa dica pra vocês. Então sempre fica meio ligado e tal, porque pro turista é sempre mais difícil. E a gente não fala a língua, né? E isso é outra coisa, né? Eu falei do árabe egípcio e tal, mas eu não comentei sobre isso. Eu acho que eu já tinha falado isso num vídeo anterior. Mas aqui é muito difícil você se comunicar. Porque, assim como no Brasil, são poucas pessoas que falam inglês. É difícil você achar em estabelecimentos e tal, pessoas que falem inglês. Então, às vezes, é difícil você pedir as coisas. Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas enfim. Outra coisa que em alguns lugares, por exemplo, no Museu do Cairo isso aconteceu. Você tem que pagar pra tirar foto. Então, se você quer tirar foto, se você quer ter permissão pra tirar foto, você tem que pagar um ticket a mais, que é pouca coisa. Acho que a gente pagou 50 libras, que dá 10 reais pra gente, né? Mas não é tanto. Mas... E é assim, eu não vi ninguém ter problema por causa disso, por causa de tirar foto. E isso era uma coisa que eu percebi que também as pessoas tiram muito pouca foto.
Nas festas que eu fui e tudo, eu percebo muita gente, muito pouca gente com o celular na mão, fazendo selfie, essas coisas. Não sei se é uma questão de cultura, se é uma questão de não poder e tal, mas fico um pouco pé atrás nesse sentido. E tem essa questão do pagar para tirar fotos, então é sempre bom ficar ligado nessas coisas, né? Eu não vi ninguém sair do museu por causa disso, não vi ninguém fiscalizando, mas não custa nada, né? Como disse um amigo meu que tá aqui também, falou: só vamos tentar não ser presos. É tipo isso. A oitava coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu fui no restaurante logo depois que eu saí das pirâmides, mas o restaurante é no Cairo, numa rua que era muita bagunça, bem movimentada assim. E a gente entrou no restaurante, eu sentei e eu falei: ok, cadê o cardápio? Aí meu amigo falou: não, aqui não tem cardápio não, é só uma comida. Gente, OBS, o restaurante tem 6 andares. 6 andares. E a gente parou no terceiro andar e estava os 3 primeiros andares lotados. Basicamente é um restaurante que não tem cardápio. Você senta lá e você vai comer aquela comida. Que pra eles é tipo um arroz com feijão nosso, né? E o que leva nessa comida? Macarrão, arroz, é uma mistura muito doida. Macarrão, arroz, tem vários tipos de macarrão que eles colocam junto, várias coisas aleatórias. Macarrão, arroz, molho de tomate, lentilha e uns temperos. Eu acho que era isso só. E uns temperos, mas o negócio é muito gostoso. Ah, e tinha uma cebola meio caramelizada, meio, não sei, frita, não sei o que era. Mas é uma coisa muito gostosa. E assim, era muito gostoso o prato. Muito gostoso. E era só isso. Você entra no restaurante pra comer aquilo dali, sabe? Eu achei bem legal a experiência. Foi uma experiência legal. E você paga antes de comer, também tem isso. Não é depois que você paga o prato. Você paga antes e o prato vem. Número 9. Mercados e farmácias. Minha experiência com mercados e farmácias. Eu ia até fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou colocar aqui nesse vídeo também. Eu moro perto de um mercadinho, né? Existe supermercado aqui, óbvio, mas assim, mercado de rua é um lugar que o que tem aqui perto é um mercadinho bem pequeno, cheio de prateleira, e você tem que ir pegando as coisas da prateleira. E os caras vão pegando as coisas da prateleira, sabe? Porque é muito alto. Então você fala assim: eu quero aquele negócio lá, e o cara sobe na escada e pega pra você. E na farmácia é a mesma coisa. Na farmácia não tem muito pouca coisa que fica nas prateleiras pra você pegar. A maioria das coisas tá atrás do balcão. Então, por exemplo, eu quis comprar um band-aid pro meu machucado e eu tive que pedir pra mulher do balcão, sabe? Coisas nesse sentido. Uma coisa que eu não vi também é absorvente. Tem que pegar no balcão. Então tem várias coisas que assim, que pra gente são mais acessíveis que aqui não são. E ao contrário do que é no Brasil, aqui você não precisa de receita pra comprar o remédio. Entendeu? Você só vai lá, pede e pega. Então, é só pra ter a pessoa ali pegando as coisas pra você, sabe? E por que eu acho, falando da língua de novo, por que é importante a gente, pelo menos, ter uma noção de números, né, em árabe? Porque a pessoa vai falar no final pra você quanto deu e você não vai saber. É simples assim, ele vai falar, aí você vai falar, quanto deu? E como a escrita, o alfabeto, também é diferente, não é o mesmo alfabeto que o nosso, não adianta só você olhar um número, porque em outros países, por exemplo, você vai pra Alemanha, você não fala alemão, mas você vai olhar um número e você vai saber. Aqui não é assim. Aqui você só vê um monte de coisa rabiscada e você fala: que é isso? Não tô entendendo nada. Então é legal ter pelo menos um básico assim de números pra gente não ficar tão perdido na hora de fechar a conta. Eu, por exemplo, não tenho esse básico, então sempre que eu vou em alguns lugares que eu sei que eu preciso de alguém que fale árabe, eu não vou sozinha, porque eu preciso de ajuda. E a 10ª coisa que eu tenho pra contar pra vocês é que a comida aqui é sensacional. Muito tempero, muita coisa gostosa. Eu não comia carne, né? Eu tinha parado de comer carne, eu tô voltando a comer carne aqui, porque eu quero experimentar tudo que eu puder experimentar. Eu quero ter a experiência completa. E assim, é muito gostoso. E é uma coisa que não tem como passar pra vocês, sabe? Porque é só experimentando. E é uma culinária muito rica em tempero, eles usam muito iogurte, e eu amo iogurte nas coisas. Fica tipo um creme de leite, só que mais azedinho, sabe? Muito gostoso.
E as pessoas aqui são muito acolhedoras, elas são muito abertas. Como o país entende que eles vivem do turismo, os turistas são muito bem tratados aqui. Até esse amigo nosso egípcio, muito engraçado, que a gente foi nesse restaurante dos 3 andares, e ele falou, tá vendo, você lavou a mão, o moço pegou o papelzinho pra você. Ah, gente, tem isso também. Vou fazer um 11 aqui pra vocês. Cara, nunca tem papel nos lugares. Então, eu decidi que agora eu sempre vou andar com papel na minha bolsa. Pra você fazer xixi, não tem papel pra você se secar. E eu não tô falando, tipo, em banheiros de lugares ruins. Não tô falando isso, tipo... Você vai numa academia super chique, que é onde eu trabalho, não tem papel no banheiro. Você vai no parque de diversão, que é grande e tal, um parque privado e tal, não tem papel no banheiro. Então, assim, várias situações que eu passei que eu não tinha papel no banheiro. Essa era uma coisa que eu queria falar. Essa é a 11ª. Mas voltando, e aí o cara foi lá, deu papel pra mim, deu papel pro outro, deu papel pro outro, e pro meu amigo egípcio ele não deu. Simples assim. Tipo, a gente trata os nossos... Ai, a palavra em inglês de novo. Guest. Os nossos convidados. Nossos turistas. A gente trata os nossos turistas muito bem. E é isso aí. A gente vai recepcionar sempre o turista da melhor forma possível. Eles realmente são muito legais, muito abertos, explicam tudo, tem uma maior paciência de contar. Então, se você estiver aberto para receber cultura, para receber experiência, para conversar com os egípcios, você vai sair daqui muito enriquecido culturalmente. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Esse vídeo ficou gigante. Beijo pra todos vocês. Continuem seguindo a gente aqui. Tem muita coisa pra rolar ainda. Inshallah. Eu falo, ainda bem que eu assisti o Clone, porque pelo menos isso eu sei falar. E é isso. Tá bom? Mais pra frente eu volto com outras notícias. Enquanto isso, fiquem aí. Tem vários vídeos outros legais pra vocês assistirem.